Então, Jeremias, capítulo 9, ao partir do versículo 23. Vamos falar, começando, porém, sobre o conhecimento de Deus é a glória do homem. Por que o conhecimento de Deus é a glória do homem? Porque o conhecimento do mundo, o conhecimento terrestre desta vida, não é glória. É uma glória aqui. O homem que tem muita glória aqui nesta vida, essa glória é passageira, ela acaba quando ele morrer. Às vezes até antes ela acaba. Agora, o homem conhecer a Deus, como Deus é, ter Cristo na vida, essa glória, ela é eterna. Essa glória não perece. Então, vale a pena conhecer a Deus. Mas como que nós vamos conhecer a Deus? Deus está nos céus. Nós não vemos Deus. É pela fé. Deus é Espírito. Nós não vemos Jesus. Nós sentimos a presença dele e do Pai. Agora, os discípulos, os apóstolos, eles viram Jesus, ouviram Jesus falar, apalparam, tocaram na palavra da vida. Então aqui, no versículo 23, então ele fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o homem, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem em sua valentia se glorie o valente, e nem o rico se gloria em suas riquezas. Mas glorie-se nisto o que tiver que se gloriar, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ó, o Jeremias falando, inspirado pelo Espírito Santo, né? Então ele disse: assim diz o Senhor. Ele não está falando dele. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Na sabedoria intelectual, na sabedoria deste mundo. O homem, ele às vezes tem muito currículo, tem um currículo bom, muitas coisas. Quando ele vai numa empresa, para ele apresentar um currículo dele invejável. Mas não é disto que é a glória. Esta é uma glória vã, acaba aqui. E a sabedoria. E o valente também não deve gloriar também o valente, nem o rico se gloria em suas riquezas. Como diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. As riquezas devem ajuntar lá nos céus. Jesus disse: não ajunteis para vós tesouros aqui na terra. Os tesouros aqui na terra, ele acaba. É para juntar lá nos céus. Mas ele fala: glorie-se nisto, o que tiver que se gloriar. Se eu tenho alguma coisa para me gloriar, se os irmãos têm alguma coisa para gloriar, glorie nisso, ele está falando. Em me entender. Entender qual é a vontade de Deus. Entender o que Deus tem para nós. Conhecer
Deus, ele fala aqui, e me conhecer. Conhecer Deus, como Ele é misericordioso, enviou o Filho dele, Ele amou este mundo, que deu o Filho. Conhecer Jesus como Salvador e como Senhor. É isso, é entender e me conhecer. Que eu sou o Senhor, ele disse, que faço misericórdia, juízo. Então, tanto Deus ele faz misericórdia, misericórdia, compaixão, ele tem dó, ele ama, mas também ele faz juízo, ele julga. Deus não é só Deus de misericórdia. Só vem bom, ele é Deus, ele é amor, mas ele é justiceiro, ele faz justiça. E a justiça na terra, ele diz aqui. Porque destas coisas, ele fala, me agrado. Então, quer agradar a Deus? Procura entender Deus, procura conhecer Deus, diz o Senhor. Então, ele declara o fato aqui de que nada que o homem tem, independentemente de seu suposto poder, que o homem pensa que tem muito poder, valeria alguma coisa. Mas conhecer, mas não intelectualmente falando, mas como pessoa, conhecer como pessoa divina, que ele age. Então nós devemos conhecer Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma força. O Espírito Santo, Deus, são manifestados em três pessoas da Trindade, mas um só Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Quem está dentro de nós? Então, está a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quem morreu na cruz? Foi Deus Pai? Não, foi Deus Filho. Deus Filho ressuscitou e está lá. E o Espírito, Deus Espírito está trabalhando aqui nas nossas vidas. Então ele é uma pessoa divina. Fala que o Espírito Santo é uma força. Não é. A força não sente. Você não entristece a força. Vai deixar a energia triste. Você não pagar ela, vai deixar ela triste. Se ofender ela? Não. Fala, não entristeçai o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em vós. Então ele sente, ele é uma pessoa, não é espírito. Ele fala aqui no versículo 25: eis que vem dias, diz o Senhor, que castigarei a todo o circuncidado e todo incircunciso. Olha bem. Ele diz, eis que vem o dia, vem dias, diz o Senhor, que Ele vai castigar todo circuncidado e todo circunciso. A ideia aqui é esta, aqui que está falando, que eles estavam circuncidados, que ele está falando aqui, mas não o coração. Circuncidado quer dizer salvo. Nós devemos circuncidar. Nós cristãos, nós somos circuncidados no nosso coração. Não é parte exterior, é parte interior. Então ele falava todo circuncidado e todo incircunciso. Porque todos eles eram ímpios. Por isso que ele diz, ao Egito e a Judá, e Edom e os filhos de Amon e de Moabe, e a todos os que cortam os cantos dos seus cabelos, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel incircuncisa de coração. Eu vou ler nessa outra aqui, ó.
ao Egito e Judá e Edom e os filhos de Amon, e de Moabe, todos os abandonados nos últimos recantos que habitam no deserto. Porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel também incircuncisa de coração. Tudo incircunciso. Ninguém é circuncidado. Todo pagão. Ninguém tem Cristo. Tem muitas pessoas hoje dizendo ser cristãos, mas elas não estão com o seu coração circuncidado. Ela não está com uma vida cortada, o coração feito uma cirurgia, mas não cortado, nascido de novo, ele diz. Agora no capítulo 10, diz assim: ouçam a palavra que Deus, ouçam a palavra que o Senhor fala sobre vós, ó casa de Israel. Então, e assim diz o Senhor, o 2: não aprendais o caminho dos pagãos, nem dos sinais do céu tenhais temor, embora os pagãos as temam. Então, casa de Israel, que ele está falando aqui, na realidade, é o reino de Judá. Chama-se assim aqui porque é a única parte de Israel que ficou. Então, o Senhor falou sobre vós, falou para vós, não somente a Israel, como a nação, toda a nação, mas também para Israel e para toda a nação e para todo o mundo, inclusive para nós hoje. Fala, para nós, ouça a palavra do Senhor que fala sobre vós. Então, nós hoje, não podemos só falar que pregou para eles. Eles não estão aqui para ouvir. Nós temos que falar para quem está ouvindo. É para ouvir a palavra do Senhor. Para o mundo, cada um de nós hoje aqui devemos ouvir a palavra do Senhor. Não é somente neste momento, sempre procurar ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não aprendais ao caminho dos pagãos. A fiel fala: não prendais ao caminho dos gentios. Então nós cristãos, o povo de Deus, ele não deve ficar preso no caminho dos pagãos, no caminho das pessoas do mundo. Devemos desprender do mundo. Para servir a Deus, precisa desprender das coisas que o mundo oferece. Não tem como ficar com um pé no barco, outro pé na praia. Ou eu vou, ou eu ficar assim, ó. Não. Os dois pés têm que estar juntos. Ou está dentro do bote, ou está os dois na areia. Ou está em Cristo, ou está no mundo. Não tem como conciliar as duas coisas. Então, por isso que diz: não prendais o caminho dos pagãos, nem dos sinais do céu tenhais temor. Os pagãos têm muito temor. Fica atrás de sinais, e pronto. Por isso que ele está dizendo: não tenhais temor, embora os pagãos temem. Então, o caminho dos pagãos, na realidade, se refere à religião sem Cristo. A religião sem Cristo, sem salvação. Quando eles pedem sinais, hoje, os pagãos, a pessoa que não é cristão verdadeiro, ela não está atrás de sinal. Mas outras pessoas estão atrás de sinais. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 2, acho que é capítulo 4, vamos ver lá para vocês verem. Não, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 14.
Eu vou ler o versículo 3, ó, 2 Coríntios, o diabo, ele engana muito. Olha bem o que diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, ele está falando, se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então ele está dizendo aqui que, porque tais falsos apóstolos são obreiros, o que fala que é apóstolo hoje, olha o que diz aqui, fraudulento, não tem direito legítimo de ser apóstolo, ser chamado apóstolo, ele não tem ofício, não existe mais, são enganadores, fala, transfigurando-se em apóstolo, e não é apóstolo de Cristo, discípulo de Cristo sim, nós somos seguidores. Ele fala, não, e não é maravilhas, que você está falando assim, ó, você não fica surpreso não, Paulo está falando para os cristãos, vocês não ficam surpresos, não admirados, porque o próprio Satanás se transfiguram. Olha como é que ele é hábil para enganar. Em anjo de luz. Vocês viram só? Quer dizer que ele se faz passar o que ele não é. Satanás, ele não é que ele é anjo de luz, ele transfigura, ele faz coisas boas, ele usa os ministros dele, que está dizendo aqui, ó, não é muito, pois o que os seus ministros, nós salvos, cristãos verdadeiros, nós somos ministros de Cristo, do Senhor, e tem os ministros de Satanás. Ele fala aqui, ó, ministro de Satanás, se transfigurem em ministro da justiça. Faz muitas coisas boas que agradam as pessoas, mas não é. Apesar das suas afirmações que ele diz que são ministro, mas são ministro de Satanás, não é de Cristo. E o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, e falando em sinais também, lá em Mateus, Lucas, acho que é Lucas, vamos ver, marquei aqui, é Mateus 12:38, vamos ver, Mateus 12:38, falando que eles querem ver sinais hoje, pediram sinais para Jesus fazer sinais, olha, 38, Mateus 12:38. Então algum dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram, mestre, desejamos ver de ti algum sinal. Mas ele respondeu e lhe disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum outro sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois como esteve Jonas no ventre da baleia, aqui fala baleia, mas lá o ventre de um grande peixe, 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no seio da terra por 3 dias e 3 noites. Então, aqui quando falamos aqui, que eles querem sinais, os pagãos. Os pagãos, hoje, se não tiver Cristo, é religioso, é pagão. Ele quer ir onde tem sinal, você tem que fazer algo. E Satanás, quando ele vem lá e transfigura em anjo de luz,
Pediram para Jesus, os escribas, os fariseus: mestre, faz um sinal aí para nós ver que nós cremos. Jesus respondeu assim para eles: que é mais tantos sinais que Jesus tinha feito, curas, multiplicação de pães. Agora eles queriam ver. Aí ele falou: não, sinal foi que não se faz mais outro sinal. Que nem teve Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Olha, Jonas orou a Deus, ele arrependeu. Deus tirou ele de lá. O peixe jogou ele na praia. E aí ele falou dele depois: o filho do homem vai para fazer até outro sinal, prova mais evidente, que onde está a nossa salvação, baseada na nossa salvação. O filho do homem vai ser crucificado, não falou lá, mas vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. E ao 3º dia, ele vai reviver, ressuscitar. Jesus falando dele. Então aqui nós vemos que o caminho dos pagãos, na realidade, se refere que eles são muito religiosos. Eles querem religião. Religião sem salvação, religião sem Jesus Cristo. Voltamos aqui em Jeremias. Perdidos. Então, neste caso, a maioria do mundo hoje estão apoiados sobre aparência, buscando sinais e prodígios. Eles querem ver aparência. Uma religião enfeitada. Eles não estão atrás de uma coisa séria, de uma vida séria. Eles querem uma aparência. Fala bonito, canta bonito, uma igreja muito tempo bonito, atraente, muita gente. E as vidas das pessoas? Como é que está o coração? Como que está a fé? A pessoa cheia de ódio no coração. O mundo hoje, irmãos, amigos, sem Cristo, há ódio. É isso. Isso que é prodígio. Israel foi mandado pelo Senhor de que não deveria prestar atenção a estas coisas. O Senhor já falou para eles, não preste atenção nessas coisas dos pagãos. E falando para nós hoje, não preste atenção, não vamos valorizar. Não vamos trocar a nossa vida, o nosso Senhor. Nós servimos o Senhor para servir a nós mesmos. Porque na realidade eles não contêm resposta alguma para a alma. O jogo é a alma da pessoa, não é a vida. Mas agora a nossa vida, como que nós vamos portar diante das pessoas? Como cristão. Nós precisamos, irmãos. O mundo está caminhando cada vez pior. Melhora num ponto, na tecnologia, na facilidade, mas na parte espiritual está ficando fraco. Está ficando fraco. Por que o 3? Porque os costumes dos povos são vaidade. Porque um madeiro do monte cortaram, obra das mãos de artífice, feita com machado. Olha bem, as imagens de madeira, quer dizer, ídolos, ao ponto que chegaram, o caminho que eles tomaram, veio desde o Antigo Testamento, isso, e os verdadeiros combatendo contra, ímpios, incredulidades, porque um madeiro do monte eles cortaram, fala aqui. Aqui mostra o tamanho de um absurdo
de acreditar que algo feito pelas mãos do homem pudesse ser maior que as mãos que formou a árvore, a mão que formou aquela madeira, que formou o barro. Está crendo no que o homem faz, em vez de acreditar no que Deus faz. Ele fala no 4: com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelo o firmam, para que não caia. Olha bem para vocês verem. Falando dos ídolos, das imagens, em vez de adorar o Deus vivo. Como está escrito em Isaías 41:7, diz assim: e o artífice animou. Eu escrevi aqui letra muito pequenininho, não dá para ler. Leia, ó, irmão na fiel aí, ó, Isaías 41:7. Leia alguém aí. Então eu vou tentar ler aqui. E o artífice animou ao ourives, e ao que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada. Boa é. Então com pregos afirma, para que não venha a mover-se. Você sabe o que é bigorna? Bigorna é um bloco onde eles... É um ferro revestido de aço que o ferreiro tem para bater um osso. Então ele está falando, ó, com prata e com ouro ou enfeita, ela fica enfeitada. Com pregos e com martelo ou afirma para não cair. Então ele prega para não cair. E vão adorar. Ora, 5. Direitos estão como uma palmeira, porém não falam. São levados porque não podem andar. Não tenhais temor deles, porque nem pode fazer mal e nem tem poder para fazer bem. Falando das imagens que os pagãos acreditam. Se tiver alguém aqui que crê nisso, olha bem como é que diz, ó. Direitos estão como uma palmeira. Deixa ele certinho, prumado. Porém, não falam. O nosso Deus fala. Ele está aqui. A palavra dele, inspirada. Ó, não falam. São levados porque não pode andar. Então, como é que é? É uma loucura isso daí. Note bem. Não tenhais temor dele. Então, você precisa temer. Ter temor. Porque nem pode fazer mal e nem tem poder para fazer bem. É um absurdo estes absurdos ídolos de feituras, feitura do homem, que não falam, que tem que ser levado porque não anda, não tem mobilidade própria, não são algo do qual terão que temer, não tem poder para fazer o mal e nem o bem. Quem faz mal é o homem de que acredita neles. Acreditar. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Olha, agora que não sei como ele fala. Deixa isso. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Grandes é tu, e grande é o teu nome em poder. Quem não te temerá, ó Rei das nações, versículo 7, porque a ti é devido o temor. Porque entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos, não há ninguém semelhante a ti. Esse é o Deus que nós um dia aceitamos para poder segui-lo. Esse é o Deus. Neste versículo aqui, Jeremias aplica sobre
a verdade que Deus é Deus, não somente de Israel, mas de todo o mundo. Quer dizer, Ele é o Rei das nações que vive eternamente. Quantos que seguem acreditando nisso? E por causa disso, impede crer no Deus verdadeiro. 8. Mas todos eles se embruteceram e tornaram-se loucos. Doutrina de vaidade é o mesmo madeiro. Doutrina de vaidade é o ensino de que é absurdo deste madeiro. A doutrina das nações que poderia lhe proteger ou salvar, e não salva. Deus salva, estes não salvam. Trarão prata estendida, outro fala batida, de Tarsis, e ouro de Ufas. Trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Vestirão-os de azul e de púrpura. Obra de peritos são todos eles. São trabalhados mesmo, são enfeitados. Bonito. São os fazedores de deuses. Tinha mais valioso metal, eles colocavam, como a prata e o ouro aplicado no ídolo. Tudo isso para correr dinheiro. Uma vez eu andando, não me lembro agora se é lá em Marília ou em Bauru, eu passei, eu não sei se é loja, passei a pé, na rua, assim, onde faz. Tinha um entulho, um monte. Não é aquele de camas, irmãos. Santo. Tinha grandão, porque tudo quebrado, né, para o entulho. Como você faz, vai reformar uma casa. Vocês imaginam bem? Eu acho que foi lá mesmo. Vocês imaginam bem no que a turma crê? Crê aquilo, está quebrado. O Deus vivo não quebra, Ele é eterno. Deus não deixou fotografia para ninguém. Para enfeitar eles, tais como o azul, a púrpura, e o mais talentoso dos artesãos, peritos, fazendo obra de arte, de mãos, né? Artesanal. Mais poderoso seria o ídolo, um mais que o outro. E com isso, a pessoa tem a ideia loucas, e vai.